Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade. Programa do Trabalhador. Ranieri Alves. O mundo pode até fazer você chorar. Deus te quer sorrindo. Programa do Trabalhador. Um abraço a você, trabalhador, trabalhadora da Bahia, do Brasil. A partir de agora, em mais um programa do Trabalhador, eu convido a você a acessar o blog do trabalhador.com.br e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos principais sindicatos da Bahia, nesse blog que é o blog do Programa do Trabalhador. O nosso programa está só começando, caiu na parte técnica, a direção geral do meu amigo Chico Kertes. Programa do Trabalhador no ar a partir de agora. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Você já conhece os benefícios do colchão magnético? São colchões magnético, ortopédico, infravermelho longo e vibroterapia, com 15 anos de garantia e vida útil de 20 anos. Além de auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares, ele vai prevenir problemas relacionados à sua coluna, promovendo um relaxamento no sistema nervoso e muscular, proporcionando um sono tranquilo e reparador. Aproveite agora a oportunidade de adquirir o seu colchão magnético, com 30% de desconto nesse período de pandemia. Não perca tempo, chame no WhatsApp 7198805 8919, 71988058919 e fale com o Fidel. No programa do Trabalhador, vamos destacar os sindicatos metalúrgicos de Camaçari, mais uma vez aqui com o Júlio Bonfim, que é o seu presidente, e essa semana ele participou de uma live da agência, que é comandada pelo jornalista João Franzin, de São Paulo, e nessa live o presidente Júlio Bonfim pôde explicar muito, em relação ao sindicato dos metalúrgicos, principalmente também essa situação da luta pela empregabilidade, os acordos coletivos vitoriosos, o layoff do Complexo Ford, e também a situação do emprego em toda a Camaçari, o que vem aí pela frente, as novidades, E é o Júlio Bonfim que participa com a gente aqui no programa e destaca mais esse sindicato vitorioso, o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Então, nosso sindicato é um sindicato local, município somente de Camaçari, é o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Aqui na região de Camaçari nós temos um pouco mais aí, quase 28 mil trabalhadores, eu creio que agora um pouco mais. O setor aqui é muito misto, Desde o setor automobilístico com a Ford, setor de autopeças, setor de serviços, setor de manutenção, eletroeletrônicos, energia eólica. Então a gente tem uma mistura muito grande de segmentos metal-mecânico. A Ford é a maior empregadora hoje, com em torno de trabalhadores diretos e indiretos, em torno de quase 10 mil trabalhadores no complexo, 7.600 operacionais. A primeira pergunta da live que o Júlio Bonfim participou, live da agência, com o João Franzin, foi para saber como está o sindicato e também como está a situação, perante tudo que vem acontecendo, relativo também a essa pandemia, nessa função de empregabilidade. Não está mais tranquila. Na verdade, desde 2014, que a gente veio com uma briga muito grande, desde 2010, Desde aquela história daquela bolha imobiliária dos Estados Unidos, que afetou aqui, mas de uma forma um pouco mais branda, 2014 um pouco mais intenso, que a gente teve o primeiro layoff com o fim do terceiro turno, em 2016. Conseguimos retornar com o terceiro turno, num acordo feito pelo sindicato, em 2016 para 2017. E agora a gente veio da crise das crises, que essa agora não é só uma crise que o Brasil já estava muito ruim financeiramente, e agora está pior ainda com a administração do governo Bolsonaro. Com isso, a gente está aqui com uma situação que conseguimos, de uma forma muito ágil, negociar com a empresa antes do processo da pandemia. Em 23 de março, fomos a primeira empresa a suspender as atividades por ação sindical junto ao Complexo Ford.
Mas antes disso, no início de fevereiro, no final de fevereiro, início de março, vamos falar melhor, a gente assinou o nosso acordo de coletivo de 4 anos, onde a gente conseguiu aquilo que é mais importante para a gente, além do reajuste salarial, além do pagamento da PLR, além de tudo, a gente conseguiu uma estabilidade coletiva de 4 anos. Então a Ford tinha uma programação de demissões em massa, mas essa demissão acabou sendo estancada através de um acordo que nós fizemos de forma muito ágil. Moldamos alguns pontos em relação à questão dos acordos anteriores de salários, benefícios, mas garantimos uma estabilidade coletiva, mesmo tendo nesse período de 4 anos, tendo uma perspectiva e um crescimento salarial com aumento real. Bom, esse acordo até me surpreende, felizmente surpreende no bom sentido, porque as categorias estão com dificuldade de renovar as convenções nas datas bases. O próprio GES já apresentou um levantamento agora recente que muitos acordos foram firmados sem reajuste salarial, apenas com a renovação da convenção coletiva. Houve casos de acordos coletivos, convenções assinadas sem reajuste e também com corte de direitos, e casos em que as empresas não assinaram o acordo coletivo e a convenção coletiva. Nós estamos vendo agora a greve dos trabalhadores nos Correios. Portanto, quero saudar aí a direção do sindicato, porque obter um acordo com essa extensão, 4 anos, com essa efetividade, com garantias salariais e garantias no ticket de refeição e na PLR, a PLR será de R$18 mil em 2023, não é pouco. E boa parte desse acordo também vocês conseguiram estender para o setor de autopeças, claro, onde tem a montadora, chega às empresas de autopeças para fornecer os insumos, equipamentos para a finalização do veículo. Na questão do emprego, claro, se você fizer qualquer pesquisa hoje, qualquer sindicato, não precisa ser nenhum gênio para saber que o trabalhador vai dizer prioridade máxima, emprego. Há, inclusive, enquetes que não têm um caráter científico, que são perguntas, né, feitas pelo site, e que o nego tem mais medo de perder emprego que contrair a Covid-19, por incrível que pareça. Numa entidade que nós trabalhamos, a pesquisa apontou isso. Então, eu queria saber, na questão da estabilidade do emprego, da garantia de emprego, já que nós não temos estabilidade, o que vocês normatizaram em termos de garantia de emprego? Nesse caso aí, é estabilidade de emprego coletiva. O acordo ele é bem direcional a isso. Terá de estabilidade de emprego durante o período de 4 anos. O acordo ele já deixa bastante claro, no item que vou ler para vocês, que a empresa, que na verdade é um protocolo de entendimento, ela não poderá fazer desligamento no prazo de 4 anos. Cláusula 8ª, estabilidade por desligamento em massa. As partes firmam, nesta oportunidade, o compromisso de, excepcionalmente, conceder uma estabilidade coletiva de 4 anos a partir da data de assinatura do presente instrumento até o término da sua vigência, onde a Ford não realizará desligamento de empregados, mensalistas operacionais em massa. A estabilidade considera-se nesta cláusula, não se aplica aos desligamentos individuais por motivo de absenteísmo, baixo desempenho profissional, conduta inadequada ou justa causa conforme a legislação vigente à CLT, bem como desligamento por meio de programas de demissões voluntárias. Aqui é Ford Motor Company, direção de RH, que está aqui os nomes, e a data que foi assinado o acordo, 1º de março de 2020. Então, é uma estabilidade. A questão que a Ford, quando a gente fechou esse acordo, e depois a própria Ford falou pra gente, que a gente, no fechar de tudo, mirou no que viu e acertou no que não viu. Isso criou um problema muito grande pra Ford, porque nesse momento agora a Ford era para estar desligando 1.600 trabalhadores. E agora colocamos esses trabalhadores em layoff. Vão ficar até novembro, retornam em novembro, pode se estender por mais 60 dias, porque o prazo máximo do layoff são 5 meses, ou pode retornar. Tivemos a utilização da medida provisória 936 mais corrigida. A gente não aplicou da forma que o governo queria, até 75% de desconto. Muito pelo contrário, os trabalhadores receberam 100% do valor do salário. Trabalhadores que recebiam até R$ 3.400, a gente conseguiu garantir para a empresa em um acordo coletivo que estava em cima da medida provisória, garantindo o valor líquido do trabalhador. E aí, o trabalhador que chegava até R$ 8.000 de salário, ele tinha uma progressão. Então, quem recebia 3.300 não descontava nada, e assim sucessivamente, até no máximo desconto de 25%, que recebia um valor bastante alto, acima de R$ 8.000 de salário. Então, a fábrica está muito unida com a instituição sindical.
muito reflexo da história da gente na garantia do retorno do terceiro turno em 2016. Então isso foi um peso muito grande e isso marcou muito para os trabalhadores, porque tudo aquilo que a gente direcionou, tudo aquilo que a gente lutou, a gente conseguiu conquistar com o retorno do terceiro turno. E hoje, novamente, o terceiro turno se desativa com 1.600 trabalhadores em layoff, 600 operacionais de autopeças e 1.000 operacionais Ford. E agora a gente está tentando equilibrar tudo isso. Lógico que naquela época a gente não tinha um acordo coletivo de estabilidade coletiva, mas hoje já temos. Mas existe muita apreensão ainda, muita tensão, mas eu acho que isso aos poucos a gente está conseguindo contornar, principalmente agora que nós temos esse acordo de estabilidade coletiva. Isso já dá uma certa tranquilidade, mas não dá a paz completa a gente, como a gente tanto deseja, né? Com o mercado se estabilizando. E o Júlio Bonfim também, nessa entrevista, pôde falar sobre o que pode ser o maior pátio de autopeças do país, que pode ser implantado em Camaçari. Ele explica aqui também no programa do Trabalhador. De um comitê internacional que eu participo dos trabalhadores da Ford, eu estou trazendo para cá uma identificação que a gente teve de gastos que a Ford tem na área logística de quase 280 milhões de reais, porque 65% das peças que são produzidas aqui no Complexo Ford ainda são vindas e produzidas do Sul e do Sudeste. Com essa identificação, eu discuti na época com o Mark Field, que era o presidente na época, hoje não mais, saiu da Ford, mas essa discussão ela vem de lá para cá com um comitê do setor de autopeças e tudo está se construindo, e o governo do estado está nisso, o Rui está nisso, para aqui em Camaçari, na Bahia, surgir o maior pátio de autopeça do Brasil, que vai se instalar aqui em Camaçari numa discussão de uma construção, de um estudo que o sindicato fez, de custos logísticos de uma montadora, e que isso vai gerar mais de 5 mil empregos diretos. Então é uma mini Ford que pode surgir ao lado do complexo Ford, gerando 5 mil postos de trabalho direto, mais de 20 mil postos de trabalho indiretos, que isso surge de uma iniciativa do sindicato, que já tivemos reuniões com empresariados, já fiz apresentações aí em São Paulo, aqui também na Bahia, no Cimatec, já temos 28 empresas interessadas em vir para o pátio, já assinei acordo com uma dessas empresas que é a Valeo, já está se instalando aqui a partir do mês que vem, e isso, o pátio ainda não está pronto, mas as empresas já estão vindo, e a ideia desse pátio se formar aqui é gerar 5 mil empregos diretos de uma ação, de um estudo, de competência de um sindicato, que eu acho que o sindicato não pode estar somente preso nas condições de luta de classe, que é importante, mas também tem que estar nessa visão futura do trabalho, do emprego, nessa nova reformulação da indústria 4.0. Uma das perguntas do João Franzin, que estava fazendo essa entrevista na live da agência, foi em relação a essa mão de obra, né, qualificada. O que é que o sindicato ele pretende para ajudar, para poder motivar essa situação dessa mão de obra? Na verdade, nós temos uma preocupação muito grande, não só com a questão da formação base técnica, como também da formação base acadêmica. A gente tem um projeto aqui muito importante que os trabalhadores participam, os familiares também desses trabalhadores participam, que é um projeto que eu denominei Educação Também é com a Gente. Quem estava à frente desse projeto como orientador, nada mais nada menos que era o Jorge Portugal, que infelizmente partiu e faleceu. E nessa equipe está também o Pasquale Discípulo Neto, tantos outros professores de peso na formação, para a preparação, para o Enem e para o IFBA. Na preparação técnica, a gente estava com um projeto de tentar ampliar isso dentro desse projeto Educação Também com a Gente, de trazer para dentro do sindicato alguns laboratórios de especificação técnica, de estudo técnico. Mas, infelizmente, com a pandemia e com toda essa redução de custo que os sindicatos estão passando, que tem um custo alto em relação à questão da própria educação, do próprio curso Educação Também com a Gente, da formação, nós temos a intenção de ampliar. Nós temos um clube hoje de recreativo em Camaçari, estávamos fazendo também, paramos por causa da questão de custo, uma pousada, e a intenção da gente era fazer uma área de formação técnica com laboratórios também nesse espaço. Mas tudo isso foi, de certa forma, pausado. Eu acredito que vamos continuar dando em frente nossos projetos em relação a esse momento difícil que nós estamos passando. E, obviamente, temos tentando criar parcerias de convênio com instituições como o Cimatec, como a própria escola técnica. Algumas coisas conseguem avançar, outras coisas não, para tentar que o trabalhador também entre em instituições de peso para que possa se formar tanto na área técnica como também na área de engenharia. Uma área que hoje está em crescimento, é a parte mecatrônica. A gente tem tentado aí com algumas faculdades criar uma estrutura de desconto que venha a ser acessível e atrativa para os associados dos sindicatos metalúrgicos.
Aí então um pouco da entrevista que o Júlio Bonfim concedeu ao jornalista João Franzin da live da agência essa semana. Falou muito sobre o Sindicato dos Metalúrgicos. Participou lá, participou aqui e a gente agradece também por ter trazido então todas essas explicações. A gente agradece, estamos à disposição. O Sindicato Metalúrgico Camaçari, também a CTB Bahia, e tem tido um papel aqui importante de parceria aqui na luta, e estamos aí para passar esse momento difícil e, se Deus quiser, com vitórias. Forte abraço, saúde a todos aí, todos se cuidem, porque o momento hoje é de extrema cautela. Destaquei o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari aqui no programa do Trabalhador. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Colégio Apoio, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Você entre os melhores. Colégio Apoio fica em Vilas do Atlântico. Ligue 3379-0191, 3379-0191 ou entre no site do colégioapoio.com.br. Colégio Apoio fica em Vilas do Atlântico. Epic, inglês do seu jeito. Fluência em menos de um ano. Turmas reduzidas e aulas individualizadas. Dia e hora que você puder. Atendimento personalizado. Epic, formando fluentes em inglês. 3346-1045, 3346-1045. Abraçando o amigo Luiz e todos na Epic, que fica na Pituba. Agora, no programa do Trabalhador, destacar o Sindijuf, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado da Bahia, e hoje traz como convidado o trabalhador dos Correios em Feira de Santana, o Elson Sampaio Félix, ex-delegado sindical do Sincotelba, o Sindicato dos Correios da Bahia, e também filiado ao PSOL, que vai poder falar sobre essa greve dos Correios. Elson, inicialmente aí, obrigado, sua participação conosco. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Metrópolis, bom dia Ranieri. Agradeço o espaço aqui de poder estar explanando à população, né, sobre o porquê da nossa greve, o porquê da greve dos Correios, né. Eu me chamo Elson, faço parte do Resistência PSOL e espero esclarecer as pessoas aqui as mentiras que estão sendo contadas pela mídia e o porquê, né, como eu disse antes, da greve dos Correios. Vamos lá. Bom, e qual o motivo e reivindicações dessa greve e o que a desencadeou? É muito importante essa pergunta sua, Ranieri. Qual o motivo dessa greve? É importante frisar aqui aos ouvintes que essa greve não se dá no âmbito do aumento salarial, né? Nós estamos sofrendo um ataque do governo em que nosso acordo, que previa umas 79 cláusulas, ele simplesmente não quis acordo. A nossa database terminou dia 31 de julho desse ano, não quis acordo e simplesmente iria empregar a nova reforma trabalhista, ou seja, só iria ter alguns direitos previstos na CLT. E com isso, esses 70 cláusulas foram retiradas. Dentre essas cláusulas estão benefícios e direitos como o da licença maternidade, 180 dias, auxílio creche, auxílio a filhos com portadores de necessidades especiais, dentre outros, né? Muitos outros, né, estão sendo retirados. É bom também frisar que esse ataque feito aos trabalhadores dos Correios é no intuito de uma privatização da empresa. Como a empresa é muito prestigiada, né, na população em relação ao trabalho que ela apresenta de muitos séculos, né? Então ele quer, na verdade, folha para tornar mais palatáveis os possíveis compradores da empresa. Por causa de um ataque feito desse governo, na figura do presidente dos Correios hoje atual, o general Floriano Peixoto, né, em relação aos nossos direitos e benefícios. Só para você ter uma ideia, logo no início de agosto, com a data da base terminou dia 31 de julho, a empresa retirou R$ 165 do nosso ticket alimentação. Então isso desencadeou justamente uma forte apreensão dos trabalhadores, que atenderam prontamente o pedido de greve feito pelo sindicato e decretado pelo Brasil inteiro a partir das 22 horas do dia 17 de agosto. É importante também frisar que a culpa justamente dessa greve incorre justamente do governo, né, que em plena pandemia resolve atacar os direitos daquele que classificado pelo próprio governo como serviço essencial e necessário para justamente, com o aumento desse e-commerce das compras, né, feitas via internet, para justamente suprir as necessidades da população. Agora, em que pé está a greve e por quais etapas se chegou para resolver o impasse até agora? É importante essa pergunta sua sobre
em que presta a greve, né? Como a gente não teve um acordo esse ano, né? É importante esclarecer a população sobre a questão de um detalhe. Nosso acordo ano passado era para ser bianual, ou seja, o TST decidiu que o acordo dos Correios, o acordo coletivo dos Correios seria bianual, ou seja, ele findaria em 2021. Só que a empresa não acatou, não aceitou a decisão do TST e recorreu ao STF. O STF, na figura de Dias Toffoli, simplesmente, numa decisão monocrática, diz que nosso acordo não poderia ser bianual. Bom, criou-se um impasse e daí teria que ser passado pelo pleno do STF. Esse ano, dia 14 de agosto, houve julgamento que terminou dia 21 de agosto. Ficaram de 14 e de 21 os ministros votando. Os 11 ministros votaram em favor da empresa, a favor da decisão de Dias Toffoli e simplesmente nosso acordo deixou de ser bianual. Bem, a partir daí, o STF decidiu que agora esse impasse teria passado de novo para o TST. A gente teve uma audiência de conciliação no TST e a empresa não aceitou, né? Não fez acordo, não chegamos a nenhum acordo, e aí a empresa entrou com o pedido de dissídio. A partir desse pedido de dissídio, nós tivemos uma reunião com a relatoria, na figura da ministra Cátia Arruda, que determinou que nossa greve é legítima e que nós teríamos que manter 70% do pessoal no trabalho. A própria empresa divulgou em massa em várias mídias, né, mídias dizendo que a empresa está trabalhando com 83% do seu quadro. Bom, se está trabalhando com 83% do seu quadro, significa que esse pedido está sendo atendido, entendeu? Mas ainda continua em impasse, né? A gente agora está vendo a possibilidade da marcação do dissídio coletivo para chegar a uma solução a esse impasse, ok? Ô Elcio, a quem interessa essa privatização dos Correios realmente? É importante essa pergunta sobre a quem interessa a privatização, né? Hoje, quem mais está interessado na privatização dos Correios são empresas como a Amazon, a FedEx e outras mais, né? Só que essas empresas são privadas, são estrangeiras, né? E há uma questão estratégica com base nos Correios. Essas empresas, elas, por serem empresas privadas, né, como toda empresa privada, ela visa a maximização do lucro e a minimização dos custos, né? Hoje o Correio trabalha com uma modalidade chamada subsídio cruzado, né? Ou seja, uma prática que os Correios têm, que é justamente os lugares que detêm mais lucro, como São Paulo, Rio e outros lugares, né? Pode subsidiar lugares que não dão tanto lucro assim. Dessa maneira, o Correio consegue mandar encomendas para todo o país. Eu lhe pergunto, será que uma empresa privada vai conseguir manter um profissional em determinados lugares distantes? Além do que os Correios não só entregam compras de internet, o Correio entrega vacinas e, como um braço logístico de todos os governos, né? Entrega vacinas, entrega livros didáticos. Essa é a importância de uma empresa pública que possa justamente atender as demandas de todo o país. Então, qual a importância de não privatizar os Correios? Explique aí. Bom, a questão da privatização dos Correios, né, para a população em si, ela pode não entender, mas a privatização dos Correios não é bom para a população. Eu lhe pergunto, você prefere pagar uma educação com seu salário ao seu filho, ou você prefere uma educação pública de qualidade? Você prefere uma saúde, ou seja, um plano de saúde, você pagar um plano de saúde, ou você prefere ter uma saúde pública de qualidade? Ou seja, eu acredito que vocês não vão querer tirar dinheiro do seu bolso para ficar pagando saúde e educação, sendo que o Estado pode fazer essa função. Afinal de contas, todos nós pagamos imposto. Então, por que privatizar os Correios? Ou seja, a questão que está posta aí é uma questão de soberania nacional. Então, a gente tem que entender que os Correios, hoje, público, ele tem a sua função social. Não é só meramente questão do lucro. O lucro não é a finalidade de uma empresa pública. A finalidade de uma empresa pública é o interesse público. Aí é que está a questão. Então, a gente tem que entender que hoje os Correios, como público e de qualidade, é mais importante do que um correio privado. E outras experiências em outros países já demonstraram que a privatização dos Correios não é viável e que até outros países voltaram atrás com relação às privatizações. Estou entrevistando o Elson Sampaio Félix, ele que é trabalhador dos Correios em Feira de Santana, mas também já foi delegado sindical do Sincotelba, que é o sindicato dos Correios aqui do estado da Bahia. A empresa é sustentada pelo governo, como diz alguns membros do governo, Elson? Olha, eu quero esclarecer a respeito disso, né?
São muitas inverdades ditas aí nessas mídias corporativas, essas mídias oligárquicas que são de famílias, né? O governo não sustenta o Correio, muito pelo contrário, né? Correio, parte do lucro do Correio, né? E é outra inverdade que diz também, né? Que o Correio não dá lucro sim. Parte do lucro do Correio, ele é retirado para o governo, ou seja, é justamente o contrário. O Correio, ele é autossustentado. O Correio fez um concurso em 2011 e tudo isso, né, gera uma sobrecarga para aqueles que ficam, ou seja, muitos são aposentados e aí os Correios, ele acaba não investindo parte do seu lucro na empresa e na promoção de concursos para aumentar seu plantel e fornecer um serviço de melhor qualidade à população. Outro ponto que se coloca é que o Correio, ele detém o monopólio e que por isso ele consegue chegar em todo o país. Não é por isso. Pra você ter uma ideia, o monopólio dos Correios é só em relação a cartas, telegramas e correspondências, né? Mas no setor de encomendas, o Correio ele tem concorrência, né? Como eu citei, né? Tem concorrência da Amazon, do Mercado Livre agora, né? Que está tentando colocar sua frota, e da FedEx. E justamente por isso que eles têm esse interesse no Correio. É porque eles não conseguem fornecer, né? Não conseguem concorrer com o Correio, né? Por ser uma empresa pública, né? E chegar em todo o país. Já que eles não conseguem derrotar concorrencialmente o Correio, o que é que eles querem? Eles investem no lobby e financiam maneiras de tentar privatizar os Correios, né? Justamente por isso, porque eles não conseguem concorrer e aí o que é que eles querem? Destruir uma empresa pública de qualidade, né? Privatizá-la para aí poder saquear mais. Mas como eu disse antes, né, eles só querem o filé, eles só querem o setor que dá lucro. Os outros lugares do país eles não vão chegar. Então é um outro ponto a se colocar aqui para que as pessoas entendam. O Correio, ele detém o monopólio e por isso ele consegue chegar em todo o país. Não é por isso. Pra você ter uma ideia, o monopólio dos Correios é só em relação a cartas, telegramas, correspondências, né? Mas no setor de encomendas, o Correio ele tem concorrência, né? Como eu citei, né? Tem concorrência da Amazon, do Mercado Livre agora, né? Que está tentando colocar sua frota, da FedEx. E justamente por isso que eles têm esse interesse no Correio, porque eles não conseguem fornecer, né? Não conseguem concorrer com o Correio por ser uma empresa pública, né? E chegar em todo o país. E já que eles não conseguem derrotar concorrencialmente o Correio, o que é que eles querem? Eles investem no lobby e financiam maneiras de tentar privatizar os Correios, né? Justamente por isso, porque eles não conseguem concorrer e aí o que é que eles querem? Destruir uma empresa pública de qualidade, né? Privatizá-la para aí poder saquear mais. Mas como eu disse antes, né? Eles só querem o filé, eles só querem o setor que dá lucro. Muito obrigado, viu, Elson, sua participação aqui no programa do Trabalhador. Bom, venho agradecer mais uma vez, novamente o espaço, né? Estamos aí nessa luta, estamos lutando para que o Correio continue público e que a sociedade venha também nessa luta com a gente, porque é importante saber qual a importância dos Correios, né? Qual a importância de se lutar pela soberania do país, né? E o Correio hoje é uma empresa que integra nacionalmente, integra todo o país, né? Vamos fortalecer essa luta, né? Para que o Brasil seja um país melhor. Termino aqui com um ditado que o pessoal costuma dizer no meio da luta, né? Que é o seguinte, que quando tudo for privado, você será privado de tudo. Então pense bem nesse ditado e venha conosco nessa luta pela soberania do país. Tá, eu destaquei o Elson Sampaio Félix, trabalhador dos Correios em Feira de Santana. Ele foi convidado hoje do Sindijuf, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado da Bahia. Foi destaque aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse blogdotrabalhador.com.br. Bom, e agora eu vou destacar a PLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, e mais uma vez recebeu o Rui Oliveira, que é o seu coordenador geral. Grande abraço, viu, Rui, aqui no programa do Trabalhador. Bom dia, Ranieri, bom dia, ouvinte da Rádio Metrópole. Mais uma vez é um prazer estar aqui para falar de educação, de cidadania e de democracia. Eu quero parabenizar a Rádio Metrópole por mais esta oportunidade. Bom, e a PLB Sindicato, junto a outras entidades, publicou nota posicionando-se contra o retorno às aulas presenciais
presenciais sem essa segurança, né? Como é que tem sido o diálogo do sindicato com as secretarias de educação em relação ao ano letivo 2020 e também a reabertura das escolas? Rui Oliveira. Olha, a PLB Sindicato, junto com outras entidades, nós constituímos uma frente em defesa da vida e da democracia, com diversas entidades sindicais, as centrais sindicais, movimento estudantil, UniUBS, ABS, dentre outros. E essa frente em defesa da vida, nós temos como balizamento a luta pela preservação da vida. Vidas a gente não retorna. Conteúdo, ano letivo, a gente repõe, não tem problema nenhum. Desde que começou o início da pandemia, com a suspensão de aulas nas redes municipais e da rede estadual, nós temos tido reuniões com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia desde o dia 18 de março. Salvo engano, é a 5ª reunião com todo o escalão da Secretaria de Educação e também com a direção da PLB. Nós temos uma relação civilizada, de respeito mútuo, e temos nossos pontos de vista. Elaboramos um protocolo de biossegurança entregue ao secretário, depois entregue ao governador, e todos os municípios do Estado da Bahia também receberam, onde nós estabelecemos garantias segundo a Organização Mundial de Saúde, também estabelecendo parâmetros estabelecidos pela Fiocruz, e de que para ter um retorno qualificado, tranquilo, teria que ter as condições de segurança, de biossegurança, que não desse mais a que nós tivéssemos um índice de contaminação. Hoje em dia, estamos há mais de 6 meses de isolamento social. O único jeito de você não ficar infectado pela Covid, isolamento social, se sair usa máscara, álcool gel, lavar as mãos bastante toda vez que sair e tocar em alguma superfície, e a gente se prevenir. Então nós estamos dizendo que não vale a pena arriscar. Vidas importam, e vidas nós não somos gatos para ter 7 vidas, nós só temos uma vida e temos que preservar essa vida, inclusive em homenagem aos que partiram. Não tem a mínima condição de ter aulas presenciais, porque precisamos preservar a vida. No entanto, nós precisamos também, temos a preocupação em mitigar danos causados pela Covid-19 na educação na Bahia e do Brasil. E temos conversado muito, demos sugestões de formação de professor no curso de mídias, garantir um apoio, ainda que remoto, aos estudantes da 3ª série que vão fazer o Enem, às fases terminais, 8º e 9º ano do ensino fundamental, 3º e 4º ano do ensino médio. Nós temos assim um compromisso com os estudantes, que é de qualificar esse debate e fazer um ajuste para que tenhamos 2021, um único ano, onde nós podemos recuperar boa parte do estrago que foi feito. Fizemos uma reunião, a maior reunião já realizada na Bahia e no Brasil, com 15 mil professores da rede estadual, diversos da rede municipal em outro instante, e como já falei na Undime, falei para 417 secretários municipais de educação, dizendo a posição da PLB, falamos para o UPB, Tribunal de Contas, enfim, nós temos uma posição construída, estabelecida em base. O presidente da República, ele disse ontem que teve gestão ímpar no mundo contra a pandemia. Qual a sua opinião sobre essa declaração do presidente? É lamentável, é motivo de piada, de chacota mundial. A Covid começou no Brasil no mês de março, na China começou no mês de dezembro, na Europa também, o que dava tempo do Brasil aprender com o carro andando, a pelo menos o que foi construído em termos de redução da Covid nesses países. Mas aqui do Brasil, nós estamos totalmente sem rumo. Nós não temos um presidente da República que cuida do seu povo, que tem solidariedade com o povo brasileiro. São mais de 140 mil mortes no Brasil, uma tragédia nacional. A população brasileira representa 2,7% da população mundial. Se a gente pegar o número de mortos no mundo e o número de mortos no Brasil, representa mais de 15%. É uma tragédia anunciada. E isso é culpa da irresponsabilidade do presidente da República, do governo federal, que deixou a revelia sem comando nacional para enfrentar uma pandemia. Não tem comando nacional, não tem articulação. E a articulação que existe é justamente para ser contra
todas as orientações científicas emanadas da Organização Mundial da Saúde. Até o uso de máscara, que é recomendado por todo mundo, o presidente Jair Bolsonaro vetou. E esse veto teve que ser derrubado pelo Congresso Nacional. Nós estamos totalmente acéfalo. Nós não temos ministro da Educação, nem ministro da Saúde. Eu quero aqui repudiar veementemente e dizer que ele será responsabilizado pela morte de mais de 140 mil brasileiros que vieram a óbito por conta do descaso do presidente com a Covid-19. No último dia 18, o Senado aprovou, a PL 1581/20, que regulamenta a destinação de 60% dos recursos dos precatórios do Fundef ao pagamento de profissionais do magistério. Esta era uma luta antiga da PLB, ô Rui? A luta do precatório do Fundef é uma luta de anos. Nós, da PLB Sindicato, há mais de 6 anos estamos lutando pelo pagamento do precatório do Fundef. A primeira luta foi fazer com que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse que o precatório do Fundef fosse só para a educação. A luta pela subvinculação, de que nós teremos direito, conforme a lei do Fundef da atual e do Fundeb também, de no mínimo 60% dos precatórios para os profissionais da educação e 40% para a manutenção, foi uma luta desenvolvida pela PLB, depois constituída uma frente norte-nordeste em defesa dos precatórios e consolidando agora, porque existia diversos prefeitos arguindo que existiam resoluções, pareceres do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do município e por aí vai, alegando que não podia pagar. Nós conseguimos aqui na Bahia, cerca de 50 prefeituras, conseguimos fazer acordo com a Prefeitura de Baixa Grande, Prefeitura de Amélia Rodrigues, Prefeitura de Botirama, dentre outras prefeituras, conseguimos o pagamento através de acordo com os prefeitos. Alguns prefeitos irresponsáveis gastaram o dinheiro e vão responder na justiça de forma judicial. Nós corremos, eu corri pessoalmente a Bahia toda falando sobre precatório do Fundef. Alguns nem acreditavam, dizendo que era politicagem da PLB. No entanto, depois de muita luta, criamos a frente Norte e Nordeste com o estado do Ceará, a nossa entidade co-irmã APOC, e agora nós temos mais de 12 estados na luta em defesa do precatório do Fundeb. Fomos a Brasília, eu estive pessoalmente com o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, com o companheiro Anísio do Ceará, constituímos uma frente parlamentar liderada por JHC, deputado federal de Alagoas, o senador Rodrigo, do PSDB de Alagoas também, e diversos outros parlamentares. Fizemos diversas ações no Congresso Nacional, fizemos muito barulho, e agora, graças a Deus, no mês de agosto, conseguimos, através do PL do deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, garantir que o precatório do Fundef tem uma legislação que diz no seu artigo 8º sobre a regulamentação de precatórios no Brasil. O artigo 8º diz: no que diz respeito ao precatório do Fundef, fica garantido 60% a subvinculação de 60% para pagamento aos profissionais da educação. Artigo 8º. E no outro diz: quem tem direito aos precatórios do Fundef? Aposentados, pensionistas e ativos. Então é uma grande vitória. Foi para o Congresso, foi para o Senado Federal, também foi votado por quase que unanimidade no Senado e na Câmara. Estamos aguardando a sanção do presidente da República, que ele tem até o dia 14 de setembro para sancionar. A partir daí, vamos fazer uma live nacional com uma cartilha orientando como deve se comportar os prefeitos e os trabalhadores, no sentido de garantir definitivamente o pagamento dos precatórios do Fundef a todos os trabalhadores profissionais da educação. Uma grande vitória da PLB e do Brasil. E quanto ao processo da URV, como é que anda a tramitação? Temos algo aí de concreto em relação à execução dos pagamentos? Olha, a luta pela URV é de décadas. A PLB foi uma das poucas entidades da Bahia a entrar com ação pelo pagamento imediato da URV, Unidade Real de Valores. Nós acabamos de ganhar esse ano, em todas as instâncias, transitado e julgado, e agora está na fase de execução. Execução significa pagamento. Pagamento. No primeiro momento, a sentença diz, segunda sentença, que está no site, no portal da PLB, diz que é só para os filiados da PLB. Nós entramos por todos e para todos. E vamos continuar insistindo até o último dia para que seja para todos. No entanto,
está dito pelo juiz de que somente serão para os filiados da PLB, que ainda dá tempo de se filiar. Também garantimos que todo esse processo de URV, nós estamos agora, o Simpojude, a sede do Simpojude, o Simpojude tem diversas sedes, tem uma que está do lado, colado com a PLB, nós vamos utilizar essa sede só para transformar em execução da URV da educação. Então nós estamos num momento de pandemia, vocês podem ligar para qualquer telefone da direção ou entrar no site da PLB do portal. Vamos começar a execução fazendo a qualificação de todo o material que precisa ser feito. Existem muito fake rolando nas redes sociais de pessoas desqualificadas que não têm o que fazer. Também alguns escritórios de advocacia ou de algumas associações que só querem ganhar dinheiro dos incautos, que não vão ganhar nada. Quem fez a ação é da PLB. Então tome cuidado, chame a polícia se for preciso, porque tem muita ave de rapina querendo pongar na URV da PLB. Estou entrevistando o Rui Oliveira, coordenador geral da PLB Sindicato, né? Como é que tem sido a atuação, então, das redes municipais de ensino baianas nesta pandemia? Olha, a atuação das redes municipais da Bahia tem sido intensa. Nós temos tido muitas atividades, toda a PLB está funcionando mais do que se fosse de forma presencial, muitas reuniões todos os dias, inclusive sábado e domingo. Então, quero parabenizar a toda a direção das APLBs, da rede estadual, das redes municipais, das delegacias, dos núcleos do interior. Nós estamos presentes em quase 400 municípios do estado da Bahia. A APLB é referência, graças a Deus, é reconhecidamente a entidade no Brasil que tem mais se mobilizado nesse período de pandemia. Não conheço uma entidade no Brasil com tanta mobilização quanto a APLB Sindicato. Por isso, quero parabenizar mais uma vez a todas as direções das delegacias, dos núcleos. Nós temos feito reuniões todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, com diversos temas. Temos feito lives, debatido com a diretoria, debatido todos os temas pertinentes à educação, à política em geral, ao meio ambiente, a tudo que diz respeito à sociedade. Então, quero parabenizar e dizer a todos que estamos no caminho certo. A PLB somos nós, nossa força, nossa voz. Ô Rui, em relação a esse tema eleições, como é que a PLB tem se posicionado em relação a isso? A PLB tem diversas conquistas, quer sejam nos planos nacional, no estadual e nos municipais. É a maior entidade, a segunda maior entidade do Brasil, com mais de 100 mil filiados. É uma potência, mas na hora da onça beber água, nós só servimos para servir. Então tem um grupo chamado Amigos da PLB e também Mais Política na Educação. Mas esse grupo de Mais Política na Educação tem mais ou menos 200 e poucos candidatos a prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e vereadores. E a gente precisa, na Bahia toda, dar exemplo de que nós somos fortes, mas precisamos ter gente nossa ocupando os espaços de poder na Câmara de Vereadores, nas prefeituras. Chega de servir aos outros. Agora é a hora de vocês nos servirem. Obrigado, Rui Oliveira, coordenador geral da PLB, participou mais uma vez conosco aqui no programa do Trabalhador. Agradecer o espaço, dizer que a PLB é isso, é uma entidade que completou no dia 24 de abril 68 anos de luta, enfrentou a ditadura militar, enfrentou os tiranos e não tem medo. Nós vamos para cima. Tudo que for retirar direitos dos trabalhadores, atentar contra a democracia, pode ter certeza que conte com a PLB, é uma trincheira de luta, é um sindicato cidadão. Então, eu queria agradecer o espaço e dizer à Rádio Metrópole, a você, Ranieri, que pode contar. A educação tem nome na Bahia, chama-se APLB Sindicato. Forte abraço. Destaquei a PLB, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. ID Idiomas, seu curso de conversação desde a primeira aula em Vilas. Fale espanhol, inglês e francês com segurança e rapidez. Telefone 98234-3278. 98234-3278. ID Idiomas, fica em Vilas do Atlântico, abraçando o amigo Filito e Dona Wanda no ID Idiomas em Vilas.
Programa do Trabalhador, destacando a partir de agora o SINDAI, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Aqui um abraço Danilo Assunção, alô Edmilson Barbosa, Edmilson Baixinho, Aloísio, né? A Kátia, o Orlando, o Eric lá da parte de comunicação. Um abraço a todos vocês, muito bom ter mais uma vez o SINDAI, um dos grandes sindicatos aqui da Bahia, e destacando o que está acontecendo. E vou receber o Gregório Rocha, que é o seu coordenador geral e também coordenador do escritório regional do Diese na Bahia. Um grande abraço, obrigado, viu, Gregório, aqui no programa do Trabalhador. Olá, Ranieri, quero desejar um bom dia aos ouvintes da Rádio Metrópole FM e do programa do Trabalhador. Bom, ô Gregório, nesta segunda-feira, 7 de setembro, vai ocorrer então mais uma edição do Grito dos Excluídos. Qual é a bandeira que o SINDAI está levantando na manifestação deste ano? Bom, Ranieri, nessa segunda-feira, né, dia 7 de setembro, tradicionalmente as entidades dos movimentos populares, né, junto com a Igreja Católica, né, organizam o Grito dos Excluídos, né. Esse ano a gente vai ter uma parte nas ruas, né, mas com pouca gente, mais simbólica, mas vamos ter uma grande mobilização das redes sociais, né, o Grito dos Excluídos vai ter uma edição virtual e o SINDAI está lá participando junto com o Fórum Popular da Natureza, trazendo uma mensagem especial sobre a questão da preservação, né, da Mata Atlântica, sobre a preservação da floresta amazônica, né, chamando a atenção em especial para o perigo que vai ocorrer para as pessoas, para a humanidade, e especialmente para a população brasileira, com a destruição da floresta amazônica e da Mata Atlântica. Essas coberturas vegetais, elas impactam no regime de chuvas, né? Então, no momento que você tem muitas queimadas, que você tem a destruição da floresta, isso vai significar que haverá uma alteração para menor muito grande no regime de chuvas. Então a gente pode ter muito menos chuvas, o que significará no futuro muito breve secas mais prolongadas, né? E até uma alteração climática que pode provocar a desertificação de muitas regiões, em especial no semiárido nordestino, mas não só no Nordeste, né, que vai faltar água por conta da destruição da Mata Atlântica e da floresta amazônica, mas também nos estados do Sudeste, do Sul do país, ou seja, toda a América do Sul, na verdade, será impactada, né, com a redução do regime de chuvas por conta do impacto naquela questão dos chamados rios flutuantes, né, aqueles rios que estão aí sobre nossas cabeças, que vêm através das nuvens, né, das nuvens de umidade trazidas, né, pelos ventos. Então isso pode ser extremamente prejudicial e pode criar uma crise de falta de água para a população. Então é crise hídrica muito forte. Então nós estamos chamando a atenção especialmente desse ponto aí, né, que é importante que a gente tenha uma política mais efetiva de preservação da floresta amazônica e da Mata Atlântica, né, e também das matas ciliares dos rios, né, porque isso pode impactar também na perda da cobertura vegetal e aí você ter o assoreamento dos rios e também impactar na dificuldade de abastecimento dos povos ribeirinhos. Bem, o Gregório, o governo federal enviou ao Congresso Nacional essa semana um projeto de reforma administrativa. Como é que o SINDAI e o Diese estão vendo essa proposta? Ranieri, nós nos posicionamos de forma extremamente crítica a essa proposta do governo federal. Diga-se de passagem, uma proposta reacionária, porque no momento que você ataca uma das conquistas da Constituição de 1988, que é o concurso público, que é a estabilidade do servidor, você ataca, na verdade, o Estado de Direito, né? Você ataca aquilo que é o centro da garantia de alguns princípios constitucionais, entre eles o da impessoalidade, né? Então, o que acontece? Eles querem acabar com o concurso público, né, para a maioria das carreiras e aí possibilitar, né, essa questão dos contratos temporários. Aí o que vai acontecer é aquilo que acontecia antes da Constituição de 88, ou seja, a cada 4 anos o político de plantão que ganha a eleição, ele demite todo mundo que era contratado da gestão anterior, né, que era temporário, e contrata milhares de cabos eleitorais que ajudaram ele na campanha, e aí fica 4 anos aí com esses cabos eleitorais lá, e aí a cada 4 anos você muda toda a configuração dos servidores por conta das alterações de eleição. Então isso vai de encontro a um princípio da impessoalidade, né? Então isso retorna a uma visão política patrimonialista e fisiológica do Estado, e isso é uma coisa que a gente achava que já tinha superado, mas que é uma luta, porque existe realmente uma cultura política muito ruim, e essa reforma administrativa que o governo Bolsonaro está propondo, ela traz de volta esse tipo de situação ao atacar o concurso público e especialmente ao atacar a estabilidade do servidor, porque a estabilidade do servidor que garante que ele tem independência, né, dos políticos e independência, digamos assim, dos clamores populares e
muitas vezes quando tem a ver com interesses particulares de certos grupos políticos, né? Então, é preciso ter uma burocracia estatal preparada, profissional, e esse tipo de proposta que ataca tanto o concurso público quanto a estabilidade do servidor, ela é uma proposta reacionária e é um ataque ao próprio Estado de Direito, e isso vai ter impacto diretamente na vida do cidadão, porque você quer ter um médico, você quer ter um professor, você quer ter um policial profissional, você acaba tendo pessoas que são contratadas pelos dirigentes do momento, né? E não pessoas que se prepararam, estudaram, entraram no Estado através de concurso e exercerão o cargo de acordo com princípios de forma racional, né? Então, nós tivemos muita preocupação, acho que a sociedade tem que se mobilizar para derrotar essa reforma administrativa, especialmente nesses trechos mais agudos. Entrevistando aqui o Gregório Rocha, que é o coordenador geral do SINDAI. Recentemente foi aprovada aí no Congresso a Lei 14.026, que alterou o marco regulatório do saneamento. Essa lei, inclusive, sofreu vetos do presidente da República. O SINDAI sempre se posicionou contra essa lei e nos próximos dias deve ser votada a derrubada dos vetos. Qual a posição do SINDAI sobre essa votação, Gregório? Sim, Ranieri, nós sempre nos posicionamos contra essa lei que alterou o marco regulatório do saneamento, porque é uma lei que vai atrasar os investimentos em saneamento, embora o discurso oficial diga o contrário, né? Porque nós mostramos que no lugar onde o saneamento foi privatizado, né, as contas aumentaram e os investimentos não foram feitos, né? Porque o capital privado só quer gerar lucro, né? E só tem interesse do mercado financeiro na privatização do saneamento. Mas nessa lei que foi aprovada, havia um acordo que os governadores fizeram, né, um acordo que, por sinal, viabilizou a aprovação da lei, que era exatamente o artigo 16, que possibilitava a questão dos contratos de programa, né, eles serem renovados até março de 2022. E aí, o governo Bolsonaro não honrou o acordo que fez com os governadores e vetou o artigo 16. Então, nós estamos fazendo uma grande mobilização junto aos deputados e senadores nas redes para poder derrubar esse veto. A votação deve ocorrer no próximo dia 9, né? A gente não sabe se de fato ocorrerá, porque já seria no dia 2, eles acabaram adiando, acho que talvez por medo de realmente ser derrubado o veto, mas isso seria uma possibilidade de dar uma sobrevida para que novos contratos de programa fossem fechados entre as prefeituras e as empresas estaduais, né? Mas de toda sorte, há ainda uma ação de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar essa lei, né? Essa lei é cheia de inconstitucionalidades, né? Ao vetar a possibilidade de contrato de programa, ele está, na verdade, ferindo a Constituição, ferindo o Pacto Interfederativo, e aí a gente precisa garantir o princípio da gestão associada e continuamos na mobilização e vamos entrar, inclusive o SINDAI e a nossa Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, nós vamos entrar com um amicus curiae nessa ação de inconstitucionalidade no Supremo para poder tentar ajudar a tentar derrubar essa lei que vai ser muito prejudicial para o saneamento, para a população. E em uma live recentemente, o atual diretor financeiro da Embasa voltou a falar sobre a abertura de capital dessa empresa, que é a nossa empresa estatal, né? Como é que está essa mobilização do sindicato contra essa proposta? É verdade, Ranieri. Esse diretor neófito na Embasa, né, ele defende a privatização da empresa, né, através da abertura de capital. Ele vê a água como uma mercadoria, vê o saneamento como mercadoria, que deve atrair players para fazer investimentos, que na verdade a gente sabe que a abertura de capital é privatização da empresa. No momento que se abre capital da Embasa, ela passa a ser operada na prática, né, através das regras do mercado financeiro, da Bolsa de Valores. Então, esses interesses dos especuladores, dos investidores privados, eles são contraditórios com o interesse público, né, que é a garantia de a água como direito essencial à vida para a população de mais baixa renda, né? Investidor privado não é Papai Noel, eles não vêm para a Embasa para garantir universalização, eles vêm para a Embasa para fazer negócios, para poder ganhar dinheiro, e o resultado disso, da abertura de capital e da privatização, é aumento da tarifa para a população e queda na qualidade de serviços por conta do corte de custos que eles tentam impor sempre para aumentar a taxa de lucro e a distribuição de dividendos no final do exercício. Então, nós estamos mobilizando a sociedade, conversando com o movimento sindical, com os partidos políticos, né, com as associações, com a igreja, com todo mundo que possa somar com o SINDAI nessa luta contra a abertura de capital. E também estamos cobrando que os estudos que estão sendo elaborados pela consultoria Ernst Young sejam trazidos a público para que esse debate seja feito por toda a sociedade, uma vez que as
ações da Embasa não pertencem à diretoria da empresa e nem ao governador do estado. As ações da Embasa pertencem ao povo da Bahia. Então, estamos todos nessa luta contra a abertura de capital da Embasa. Aqui um papo legal aí com o Gregório Rocha, né, que é o coordenador geral do Sindai. Bom, mesmo essa pandemia ainda não estando superada, a categoria do saneamento na Bahia é bastante mobilizada e deve, inclusive, estar ansiosa, né, por novidades sobre a campanha salarial. Como é que estão, então, as negociações nas empresas e autarquias, hein, Gregório? Bom, Ranieri, a gente continua na nossa mobilização aí junto às empresas e autarquias da categoria para fazer os acordos coletivos, né? No site Casa Nova, por exemplo, nós fechamos um acordo recentemente, o pessoal já está recebendo, o salário já é do Estado, o site de Remanso nós já estamos em negociação, Moza Azul da Lapa, né? A autarquia não quer negociar, mas nós estamos fechando um acordo de prorrogação por mais 90 dias do acordo coletivo do ano passado. Na CETEL e na DAC, a negociação está bem avançada, que são as empresas privadas aqui do polo petroquímico de Camaçari, né? Então as negociações estão boas, né, em bom ritmo, e a gente já semana que vem já deve estar discutindo as cláusulas econômicas. Já com a BRK Jogaribe, a gente ainda não iniciou, nós estamos cobrando que a empresa abra a negociação, né, a empresa que opera a mensagem submarina da Boca do Rio. A Imasa, que é a empresa municipal de saneamento de Itabuna, a gente tem cobrado também da empresa a abertura da negociação. Já assinamos 2 termos de prorrogação do acordo coletivo, mas queremos que já comece a negociação efetiva de um novo acordo, né, porque a categoria já está querendo ter reposição salarial, da mesma forma que na Embasa, né, que é a maior empresa da categoria. Nós também estamos cobrando que a empresa faça reuniões, mesmo que virtuais, né, como nós estamos fazendo na CETEL e DAC, reuniões de negociação por meio de aplicativos virtuais, e a gente possa estar celebrando um novo acordo e a categoria possa estar satisfeita, né. Na Embasa também a gente está tendo um debate muito intenso, né, por conta do pessoal do home office, né, inclusive já ficou provado que o home office trouxe economia para as empresas, para o serviço público, né, em matéria recente da imprensa deu conta disso, mas a empresa está convocando mulheres grávidas, gestantes, lactantes e também pessoas que estavam em home office, que poderiam continuar em regime de home office para o trabalho presencial. Então, a gente entende que é uma medida desnecessária. Nós provocamos via ofício a empresa na semana passada, esperamos que ela volte a ter bom senso e manter esses trabalhadores em regime de home office até que a gente possa ter uma clareza maior sobre os rumos da pandemia, para que tenha vacina e a gente possa também preservar não só esses que estão em home office, mas ajudar a evitar aglomeração nos parques e nas dependências da empresa e que todos ganham com isso, né? Então é isso, a gente está aí na luta e a gente espera a compreensão da categoria, mas estamos juntos para construir acordos coletivos novos e satisfatórios para todo mundo. Valeu então. Muito obrigado aí, viu? Gregório Rocha, coordenador geral do Sindai, coordenador também do escritório regional do Diese na Bahia. Sua participação aqui conosco. Bom, Ranieri, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente está à disposição para, quando você chamar aí, a gente poder estar esclarecendo, ajudando a trazer informações para toda a sociedade. Eu desejo aí um bom dia e um bom final de semana para todo mundo. Destaquei o Sindai, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador. Acesse blogdotrabalhador.com.br. Eu vou destacar a partir de agora o Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros no estado da Bahia. Aqui eu abraço os demais coordenadores e coordenadoras desse sindicato e vou ter o prazer hoje de conversar com o coordenador geral do Sindipetro, o Jairo Batista, que vai poder explicar mais pra gente hoje, principalmente em relação a essa situação de acordo coletivo. Bom, inicialmente um grande abraço, obrigado, viu, Jairo, por sua participação. Vocês estão nessa reta final de realização de assembleias que vão decidir se os petroleiros aceitam ou não a última contraproposta da gestão do sistema Petrobras para esse acordo coletivo de trabalho. O que é que a categoria está decidindo, hein, Jairo? Bom dia, Ranieri. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metrópolis. Ranieri, essa pergunta aqui é muito importante. É bom a gente iniciar aqui e até contextualizando o que é que nós, né, trabalhadores da Petrobras, estamos passando nesse momento. Nós estamos em um período de campanha reivindicatória, ou seja, estamos num período que os trabalhadores e a maioria dos ouvintes conhece como a chamada data base. Nossa data base, 31 de agosto, 1º de setembro. Nosso acordo coletivo, ele tem vigência até 31 de agosto de 2020. A partir de 1º de setembro, nós estamos sem acordo coletivo, no entanto, conseguimos garantir essa extensão do acordo coletivo até 14 de setembro. A empresa apresenta a terceira contraproposta. A empresa tinha apresentado 2 contrapropostas anteriores que
retiravam bastante direitos dos trabalhadores, direitos estes que foram conquistados ao longo de décadas, de muita luta, com muito sangue, muito suor, muita lágrima. Eu digo sangue porque trabalhadores sim vieram a óbitos em alguns momentos, construindo essa grande empresa. Petrobras hoje é uma empresa moderna, uma empresa que tem muita tecnologia, mas nas primeiras décadas os trabalhos eram muito mais braçais e com isso os acidentes ocorriam. Então eu sempre cito que não só de suor e lágrima, mas também de sangue. E agora, infelizmente, essa atual gestão da Petrobras, a gestão Castelo Branco, seguindo a cartilha do governo federal, tem atacado os direitos dos trabalhadores. E nesse sentido nós recusamos as duas primeiras contas propostas, porque eram propostas que realmente não tinham a menor condição dos trabalhadores e das trabalhadoras sequer discuti-las. Com a terceira contraproposta, nós estamos levando à Assembleia e indicando, inclusive, aceitação. Porque essa contraproposta, em que pese mude a coparticipação no nosso plano de saúde, que de fato há uma majoração, e isso nós estamos com uma grande dificuldade por conta desse aumento do plano de saúde, que vai pesar muito no bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas em contrapartida nós conseguimos manter a maioria dos direitos e acrescentar duas importantes cláusulas nesse acordo coletivo, nessa proposta de acordo coletivo. Por esse motivo, nós estamos indicando, estamos levando a reflexão para a categoria e apontando que todas as dificuldades que nós estamos passando, conjuntura política desfavorável, correlação de força totalmente contrária aos trabalhadores, tem feito com que a categoria petroleira reflita e veja os limites para que nós continuemos na luta contra a privatização, contra a retirada de direitos e principalmente a manutenção dos empregos. Nós estamos refletindo junto à categoria e indicando aceitação para isso, para que nós nos concentre na luta contra a privatização pelos empregos. Bom, Jairo, a direção do sistema Petrobras já havia então encaminhado duas outras contrapropostas que foram amplamente rejeitadas pela categoria e também pelas direções da FUP e dos Sindipetros. Agora tudo indica que essa nova contraproposta poderá ser aprovada. O que foi que mudou? Quais foram os avanços? Exatamente, Ranieri. A Petrobras apresentou duas outras propostas que retiravam diversos direitos. Para além disso, também majorava de forma muito dura o nosso plano de saúde. Nesse sentido, a categoria petroleira, a FUP, nós rejeitamos essas duas outras propostas e estamos agora em processo de debate junto à categoria para avaliar e deliberar sobre essa terceira contraproposta. Nós sabemos que os direitos que hoje são contidos no nosso acordo coletivo foram conquistados com muita luta, com muito suor, com muito sangue, sim, muito sangue, porque muitos trabalhadores morreram a construir essa grande empresa que é a Petrobras. Nós não podemos agora abrir mão de direitos conquistados. Então, nesse sentido, estamos dialogando com a categoria para, nesse momento, avaliar essa outra proposta. E essa outra proposta, em que pese mudar a coparticipação no custeio de nosso plano de saúde, ela mantém a maioria dos direitos. Mas não só isso, nós conseguimos conquistar também dois grandes avanços nessa terceira contraproposta. O primeiro deles é a validade de 2 anos, coisa que já nos últimos 3 anos a empresa tem restringido o nosso acordo coletivo a apenas 1 ano. Mas a outra, que é mais importante, principalmente nesse momento de conjuntura política totalmente adversa, correlação de força totalmente desfavorável aos trabalhadores, nós conquistamos uma cláusula que garante estabilidade no emprego até 31 de agosto de 2022. Nesse sentido, nós estamos indicando a aceitação dessa terceira contraproposta, em que pese, repito, nós tenhamos problemas no custeio do plano de saúde, que onera e vai pesar sim no bolso dos trabalhadores, mas diante da necessidade de nós nos organizarmos e nos prepararmos melhor para a luta principal contra a privatização, contra o desmonte da nossa empresa, nós estamos optando para fazer essa luta em detrimento, nesse momento, de aumentar a nossa participação no custeio do plano de saúde. Nesse sentido, esses avanços têm pesado para que nós indique a aceitação e
partir para a luta de fato contra a privatização, contra o desmonte do sistema Petrobras. Estou entrevistando o Jairo Batista, que é o coordenador geral do Sindipetro Bahia. Aqui no programa, o Jairo, já foi citado então que os petroleiros eles estão enfrentando muitos desafios que vão além da luta pela garantia dos direitos da categoria. E pelo que a gente está vendo, essa luta, ela com certeza será árdua, né? Pois, ao que tudo indica, a Petrobras está prestes a sair da Bahia. Recentemente, a estatal anunciou a venda do Polo Rio Ventura. Os campos, né, terrestres e de águas rasas estão sendo vendidos a Relan, Transpetro, né? Qual o futuro que nos aguarda, hein, Jairo? Exatamente, Ranieri. Para além da luta pela manutenção dos direitos, pela manutenção dos empregos, nós também estamos numa luta intensa contra a privatização, contra a entrega do patrimônio nacional. Após o golpe de 2016 e com a eleição do atual governo federal, a gente tem assistido uma aceleração nesse projeto de privatização. E o que é pior, de entrega do patrimônio nacional a preço vil. E aqui na Bahia estamos assistindo isso de forma muito forte. E aí é o exemplo do Polo Rio Ventura, que foi anunciado agora, que é um polo que é composto de diversos campos de petróleo, que ele alcança diversas cidades aqui do estado da Bahia e que com certeza gera muita riqueza e pode gerar muito mais se houver investimento. No entanto, a atual gestão da Petrobras, a gestão Castelo Branco, tem feito um planejamento de desinvestir, ou seja, sucatear, depreciar os ativos da Petrobras, em especial o Polo Rio Ventura e diversos outros ativos, diversos outros campos terrestres, para justamente vender na Bacia das Almas. Nesse sentido, nós entendemos que, para além de não concordar com o processo de privatização, nós também estamos enxergando renúncia de receita para o estado da Bahia. Estamos enxergando também, talvez, uma ação deliberada no sentido de entregar o patrimônio público à iniciativa privada e, como eu falei anteriormente, a um preço vil. E nós estamos nesse desafio de enfrentar. Nós não vamos aceitar essa entrega desse patrimônio, essa privatização que essa atual gestão da Petrobras tem feito, e vamos lutar. Então, nós estamos sempre conclamando a categoria petroleira, estamos tentando ao máximo chamar a sociedade para aderir a essa luta contra a privatização e entrega de ativos estratégicos, não só da Petrobras, como outras empresas estatais que são importantíssimas para o desenvolvimento econômico do nosso país. No entanto, nós estamos assistindo agentes do Estado que têm sido colocados em determinadas posições para justamente depreciar, deteriorar, destruir o que, sendo bem gerido, pode ser, em muitos casos, a redenção, pode ser o grande plus para a gente transformar a vida das pessoas. Então, a categoria petroleira tem essa noção, tem essa responsabilidade de fazer a luta, mas que também tem consciência de que sozinha não consegue barrar esse processo de entrega e de privatização, e é por isso que nós estamos indicando a finalização desse processo de acordo coletivo, que é uma pauta corporativa, para nós entrarmos mais profundamente, e mais incisivamente na luta contra a privatização, que é algo que importa não só à categoria petroleira, mas também ao povo brasileiro, ao povo baiano e principalmente ao povo dessas cidades aqui do estado da Bahia, que já tem sofrido muito com a saída da Petrobras. Então, são inúmeros desafios, mas que a categoria petroleira, cada vez mais organizada, estará preparada para fazer o enfrentamento necessário. Com isso, nós estamos aqui, nos despedimos e agradecemos a nossa participação e o espaço que foi dado por essa rádio e por seu programa. Obrigado. Bom, tá aí, eu entrevistei o Jairo Batista, coordenador-geral do Sindipetro Bahia. Destaquei então o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse blogdotrabalhador.com.br. Bom, e assim finalizamos mais um programa do Trabalhador. Agradeço a você que esteve comigo, trabalhador e trabalhadora baiana brasileira, aqui no nosso programa. Continue nossa programação. Um abraço a todos. Acabou o programa. Programa do Trabalhador.